pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está aí ligadinho nas nossas aulas, né? Vamos lá, concurseiro, vamos começar aí uma nova etapa aí em relação a essa Constituição da Bahia, né? Preparados? Vamos lá? Tem que estar preparado, né? Bem, o nosso tópico de hoje, né, dessa missão vai trabalhar a particularidade da Constituição em que traz aí a questão da formação social do Estado da Bahia, né? E o artigo que vai trabalhar, o artigo 286 e seguintes, traz a figura dos negros, né? A própria Constituição no preâmbulo, né, a Constituição Baiana no seu preâmbulo no início, ela já traz um pouquinho disso pra gente. Inclusive a gente falou sobre isso na nossa primeira missão, quando a gente falou da Constituição do Estado da Bahia, né, de caráter geral. E aí nós vimos que a Constituição ela trabalha com essa proteção em relação à sociedade afrodescendente, né, e afro-brasileira. Então você traz essa instituição de uma proteção no texto da Constituição pela própria formação social, né, territorial baiana. Então, por conta disso, essa preocupação aí por fazer constar no próprio texto da Constituição essa particularidade de proteção ao negro, de proteção à sociedade afro-brasileira. E é isso que nós vamos ver nos próximos artigos, né? Configura essa proteção em relação ao negro dentro da legislação baiana e no texto constitucional. Então, os artigos seguintes a gente vai trabalhar sobre isso. E o primeiro artigo que a gente vai verificar hoje, o artigo 286 do texto da Constituição do Estado da Bahia, inclusive um dos últimos artigos, porque a gente já viu que a Constituição Baiana ela é composta por 291 artigos, e aí então a gente verifica que essa proteção ao negro é um dos últimos artigos que a gente trabalha nesse texto da Constituição Baiana. E o artigo 286, né, ele vai trazer para a gente como se dá essa formação social no Estado da Bahia. Como se dá essa proteção em relação à formação social do Estado da Bahia, tá? E ele vai dizer que a sociedade baiana é cultural e historicamente marcada pela presença da comunidade afro-brasileira. Então ele está dizendo para a gente, olha, a formação social do Estado da Bahia, a formação da sociedade, é uma sociedade que está voltada para a comunidade afro-brasileira. Então, a composição social, né, do território baiano são de pessoas afro-brasileiras. E por isso a necessidade de uma proteção voltada para essas pessoas. E continua. Dentro desse artigo, com uma particularidade muito específica e de proteção realmente em favor do negro, que é a questão do racismo. O racismo ele está configurado aí no artigo 286, mas na verdade a sua base legislativa está na Constituição Federal. No artigo 5º, que trata dos direitos fundamentais, no texto da Constituição Federal a gente vê dentro da estruturação normativa do artigo 5º, uma parte que trabalha com o direito penal, e você vai ver lá que o racismo é um crime, é concebido como crime. Então a prática do racismo é concebida como crime, e a Constituição vai dizer inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão. Bem, então o racismo inafiançável, imprescritível, como prevê a Constituição Federal, sujeito à pena de reclusão, então ele traz para a gente no texto constitucional essa criminalização. Pessoal, o que é o racismo? O racismo ele é o crime praticado contra uma raça, cor ou etnia. Sempre a gente pensa assim, eita, eu estou cometendo racismo contra o negro, né? A gente sempre tem essa noção. Não, comete-se racismo contra qualquer tipo de cor, qualquer raça, qualquer etnia. Agora, claro, o que é mais visível dentro da nossa sociedade é a prática do racismo em relação
a negros, né? A gente vê tanto aí em telejornais. Ainda essa semana a gente viu uma reportagem aí em que um segurança de um estádio de futebol acabou dentro de uma confusão chamando um cidadão de cor negra de macaco, né? E aí você tem a fixação da ideia da criminalização por afetação à cor. A gente só precisa distinguir, né, é claro que de forma bem rápida, que o racismo ele é diferente da injúria racial. Né? Por isso que muitas vezes você até diz assim, eita, mas praticou racismo? A professora até falou, eu escutei em algum lugar que o racismo é inafiançável, imprescritível, ou seja, daqui a pouco a gente vai saber o que é inafiançável, imprescritível, mas no imediato. O indivíduo, se é inafiançável, ele deveria estar preso e ele está solto. Ele chamou o cara lá de macaco, ele chamou o indivíduo de negro safado e ele está solto. Como assim? Não é porque há uma distinção, pessoal, entre racismo e injúria racial. A injúria racial, ela traz a disposição de afetação da honra subjetiva. Eu pratiquei o ato de preconceito contra um indivíduo, mas atingi ele de forma única, individual, sujeito individualmente. Foi direcionado, né? O macaco, ele foi para aquela pessoa, o negro safado foi para aquela pessoa. Então, injúria racial. Já quando eu trabalho o preconceito, eu concebo, né, um insulto em relação à coletividade, ao grupo de pessoas, ao grupo daquela determinada etnia, eu vou estar agora sim afetando o que a gente chama de honra objetiva. Aí nesse caso, quando a afetação se dá em relação à honra objetiva, ao grupo, à coletividade, né, não atingir diretamente aquela pessoa, mas eu tentei atingir a toda uma formação estrutural social, aí eu vou estar praticando racismo. Então, quando você diz assim, todo baiano negro, ele é safado, né? Então, você estaria aí cometendo essa ideia do crime de racismo, né? Quando você traz a noção de afetar de forma coletiva, de forma objetiva, diferentemente da injúria. E quando a gente faz essa afetação, a gente vai dizer, pratiquei o crime de racismo, ele é inafiançável, ou seja, não é passível de fiança. Não posso responder por esse crime em liberdade, vou responder por ele preso. E imprescritível, ou seja, a punibilidade do indivíduo que praticou esse crime não se perde com o passar do tempo. A prescrição, ela é uma possibilidade penal de que a punibilidade do indivíduo ela se extinga com o passar do tempo. Então, eu matei uma pessoa, fugi e passaram-se 21 anos até que a polícia conseguisse me localizar. Mas já passaram 21 anos, então não existe mais a possibilidade jurídica de punição, porque o crime ele se perdeu, a punibilidade se perdeu com o passar do tempo. O indivíduo ele pode até ser culpado, ele pode até de fato ter cometido a prática delituosa, mas não existe mais a necessidade, a obrigatoriedade de punibilidade, porque essa se perdeu com o passar do tempo. Prescrição. No crime de racismo, não existe prescrição. Ele é imprescritível. Se eu praticar o crime de racismo hoje e eu for pego daqui a 50, 100 anos, eu vou receber a minha punição por praticar esse crime. Porque ele é um crime inafiançável e imprescritível. E além disso, ele é um crime sujeito a pena de reclusão. O que é essa pena de reclusão? É você começar o cumprimento de pena, é o modo como vai se dar o seu cumprimento de pena. Então, eu vou começar o cumprimento de pena pela prática do crime de racismo em regime fechado. 3 são os regimes de cumprimento de pena. O fechado, que eu vou cumprir em estabelecimento de prisão máxima. O semiaberto, em que eu posso estar fora do estabelecimento prisional durante o dia e volto durante a noite, e o aberto, que eu deveria cumprir em casas de albergado, mas no Brasil não existe, então há uma liberdade, você só volta até o fórum para assinar e provar que você se encontra dentro da área que foi delimitada pelo juiz. Então, os 3 regimes, fechado, semiaberto e aberto.
Quem está apenado pela prática do crime de racismo no Brasil começa o cumprimento de pena no regime fechado, porque é reclusão. O que é que a banca faz? Ela vai dizer que a prática do crime de racismo é inafiançável, mas não é imprescritível. Ou ela diz que é imprescritível e não é inafiançável. Ou então ela vai dizer que a pena a ser aplicada se inicia com um regime de detenção e não de reclusão, e aí você vai ter que observar essas alterações que são passíveis pela banca, aquela famosa casquinha de banana, que às vezes é a penca toda da banana e não a casquinha. Então observar, tá? Crime de racismo está previsto no artigo 286, que traz a formação social do Estado baiano, e já prevê pra gente que quem pratica o crime de racismo vai pagar, vai responder por esse crime preso, porque é inafiançável, não vai se extinguir a punibilidade pelo decurso do tempo, porque é imprescritível, e é sujeito à pena de reclusão e não de detenção. Inafiançável, imprescritível e sujeito à pena de reclusão nos termos desta Constituição, que observou o que está disposto no texto da Constituição Federal de 88, quando trata do racismo, tá? Então, artigo 286 vai trabalhar essa particularidade muito importante. E a gente vai ver lá nas questõezinhas, pessoal, que inclusive é bem cobrado, tá? Nas provas, essa questão do racismo. Então, muito cuidado. Inafiançável, imprescritível e suscetível à pena de reclusão, ok? Vamos lá. Artigo 287 vai trazer para a gente algumas proibições, algumas vedações que serão dadas dentro do cumprimento de algumas atividades pela Constituição Estadual, pelo simples fato de afetar essa sociedade afro-brasileira. O caput, ele diz para a gente o seguinte, que é proibido, né? Com países que mantiverem política oficial de discriminação racial, ele não contratará. Então, olha, com países que mantiverem política oficial de discriminação racial, ou seja, países que permitirem a discriminação racial, o Estado da Bahia ele não poderá, inciso 1º, admitir participação, ainda que indireta, através de empresas neles sediadas, em qualquer processo licitatório da administração pública direta ou indireta. Pessoal, o que é o processo de licitação? Ele é um processo, um procedimento, na verdade, que a administração pública faz para chamar quem deseja contratar com a administração pública. Eu sou administração pública, seja ela direta ou indireta, a gente já mencionou a administração direta. União, Estado, Distrito Federal e municípios, e administração indireta, autarquias, fundações, sociedades de economia mista e empresas públicas. Então, seja a administração direta, seja a administração indireta, tem a necessidade de contratar um serviço de obra, um serviço de engenharia, de contratar a compra, a alienação de um bem, né, de realizar a contratação de um serviço a ser prestado para a administração pública, obrigatoriamente a lei, que é a 8.666 de 93, que é a Lei de Licitações e Contratos, obriga que a administração abra um processo licitatório para chamar quem deseja contratar com a administração pública. E aí, o artigo 287, ele diz para a gente o seguinte, fica proibido ao Estado da Bahia, a administração direta ou indireta que compõe o Estado baiano, contratar com qualquer tipo de empresa, independente se essa participação de contratação seja direta ou indireta, é proibido a contratação. A participação no processo, nem a contratação, é a participação já de imediato, né, de qualquer empresa que faça parte de países que mantêm política oficial de discriminação racial com o Estado baiano. Então, é proibido países que possuem política oficial de discriminação racial participarem de qualquer tipo de processo licitatório da administração direta ou indireta do Estado baiano. A primeira proibição, a proibição licitatória. Então,
é país que trabalha com política oficial de discriminação racial, não pode licitar, não pode participar de licitação que o Estado baiano, a administração direta ou indireta do Estado baiano, abra para chamar para contratação. Primeira regra. Segunda proibição, segunda vedação, está no inciso segundo. O que ele diz? É proibido os países que mantêm política oficial de discriminação manter intercâmbio cultural ou desportivo através de delegações oficiais. Então, o Estado baiano não pode manter intercâmbio cultural ou desportivo com países que trabalhem com política oficial de discriminação racial. É proibido, tá? Segunda proibição. Primeira, a proibição em relação à licitação. Segunda proibição, a manutenção de intercâmbio cultural ou desportivo, né? E aí, essas duas proibições, elas geralmente são bem cobradas em prova, pessoal. Então, tem muito cuidado, principalmente no que concerne ao processo licitatório, tá? São as vedações do artigo 287. Artigo 288 vai falar da obrigatoriedade de trabalhar a disciplina, né, em cursos de aperfeiçoamento, a disciplina que fala da noção histórica e cultural do povo baiano. Então, o artigo 288 ele diz: a rede estadual de ensino e os cursos de formação e aperfeiçoamento de servidor público civil e militar incluirão nos seus programas disciplina que valorize a participação do negro na formação histórica da sociedade baiana. Então, e na sociedade brasileira. Então, fica obrigatório, mediante a instituição do artigo 288 da Constituição do Estado da Bahia, que os cursos e a formação estrutural dentro das redes estaduais de ensino, os cursos de aperfeiçoamento de servidores públicos, civis e militares, tragam no seu conteúdo uma disciplina que traga a valorização do negro na sociedade. Então fica essa obrigação, é a obrigatoriedade de instituição de disciplina que trabalhe a figura do negro na formação histórica da sociedade brasileira, tanto na rede estadual de ensino, como no curso de aperfeiçoamento ou formação de servidores públicos civis e militares. Artigo 288. Artigo 289, pessoal, grifem aí, né? Assim como a gente falou que é importante a questão do racismo, grifem aí, pega lá o teu marca-texto, né? Às vezes a gente diz, marca-texto é para marcar coisa importante, mas marquem o inciso completinho, assim como você marcou lá o artigo, aliás, assim como você marcou lá na parte do racismo, na parte das vedações, grife aí também esse 289, tá? Ele vai falar de publicidade e propaganda. Muito cobrado em prova, inclusive nas questões que eu trouxe hoje a gente vai verificar isso, tá? Sempre que for veiculada publicidade estadual, então sempre que houver uma publicidade ou uma propaganda no âmbito do Estado da Bahia que contar esse ato público, essa publicidade com mais de duas pessoas, tá? Sempre que contar com mais de duas pessoas na publicidade e propaganda, essa propaganda deverá incluir a figura da raça negra, tá? Então, obrigatoriamente, sempre que constar mais de duas pessoas na propaganda, obrigatoriamente deverá existir a figura da inclusão de uma pessoa da raça negra. O que é que a banca vai fazer? Observa aí, pessoal. Presta atenção nisso aí que é importante. O que é que a banca vai fazer? Ela vai ou alterar o quantitativo em relação à quantidade de pessoas relativas à propaganda, ou então a obrigação de quantidade de pessoas da raça negra. Então, ó, duas, né, pessoas para a propaganda. E a inclusão de uma pessoa da raça negra, duas para uma, tá? Memoriza dessa forma quando trouxer aí a questão da publicidade e propaganda. E, por fim, o artigo 290 vai trazer para a gente
a questão do Dia da Consciência Negra. Então, no estado da Bahia, a Constituição instituiu, no artigo 290, que o dia 20 de novembro será considerado, no calendário oficial, o Dia da Consciência Negra. 20 de novembro, o Dia da Consciência Negra no estado da Bahia, tá? Então, qual a banca vai questionar para você? Qual o Dia da Consciência Negra no estado da Bahia? Dentro do calendário oficial, dia 20 de novembro, né? Então, esses incisos do 200, aliás, artigos, né? Do 286 até o 290 traz pra gente algumas regras importantes em relação à figura do negro dentro do território baiano, tá? E para fechar essa ideia, eu trouxe aí para vocês algumas questõezinhas que vão fixar justamente esse conteúdo que a gente trabalhou do artigo 286 até o 290. A primeira questão, ela vai falar do próprio artigo 286, né? E pergunta, conforme o artigo 286 da Constituição do Estado da Bahia, que inaugura o título 6 da Ordem Econômica e Social, capítulo 23 do Negro, a sociedade baiana é cultural e historicamente marcada pela presença da comunidade afro-brasileira, constituindo a prática do racismo, crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão nos termos da Constituição. Assinale as proposições abaixo. Reproduziu o artigo 286 que a gente trabalhou e trouxe as configurações nas proposições para a gente marcar como verdadeiro ou falso. Vamos lá? A primeira. Conforme a Constituição do Estado, não poderá admitir participação, ainda que indireta, através da empresa nelas sediadas, em qualquer processo licitatório da administração pública, direta ou indireta, de países que mantiverem política oficial de discriminação racial. Sim ou não? Sim, né? A assertiva está correta. Tá onde? Tá lá no artigo que traz as vedações. A gente viu isso. Primeiro inciso, dois incisos, licitações e a questão de manter lá as atividades desportivas, né? Então, a primeira assertiva está correta, de acordo com o que está previsto no inciso 1º. Então, assertiva 2. Conforme a Constituição do Estado da Bahia, o Estado não poderá manter intercâmbio cultural ou desportivo através de delegações oficiais com países que mantiverem política oficial de discriminação racial. Ok! Inciso 2, não é isso, pessoal? Então, nós vimos o inciso 1º, licitação, e o inciso 2, manutenção, manter atividades desportivas com países que têm práticas de discriminação racial. Então, as duas assertivas corretíssimas dentro das vedações que a gente trabalhou. Terceiro, conforme a Constituição do Estado da Bahia, a rede estadual de ensino incluirá em seus programas disciplina que valoriza a participação do negro na formação histórica da sociedade. Ok, também, nós vimos lá, né? Que a disciplina, tanto para escolas, rede estadual, e também para o curso de formação e aperfeiçoamento de servidores civis e militares, também será obrigatória a instituição de disciplina que valorize o negro na sociedade brasileira. Então, o 3 aí, ó, correto. Quarto, conforme a Constituição do Estado da Bahia, os cursos de formação e aperfeiçoamento do servidor público e militar incluirão em seus programas de disciplina que valoriza a participação do negro na formação histórica da sociedade brasileira. Correto também, né, pessoal? Lindo! Inciso 5. Conforme a Constituição do Estado da Bahia, assertiva 5. Sempre que for vinculada a publicidade estadual com mais de 2 pessoas, 2 para 1, bora lá, será assegurada a inclusão de uma da raça negra. Correto, 2 para 1 que a gente tinha mencionado agora há pouco, na publicidade e propaganda. Então, qual a alternativa correta? Letra E. Todas as alternativas estão corretas. Tá vendo como a questão é fácil? Vamos lá, para a questão 2. Existem vários dispositivos legais no ordenamento jurídico brasileiro e tratados internacionais que visam a diminuição da erradicação das desigualdades raciais, étnicas, religiosas e de gênero. Nesse sentido, assinala a alternativa correta acerca dos dispositivos legais que promovem a igualdade racial e de gênero. Qual a assertiva correta dessa? Vamos lá? A Constituição Federal não traz disposição e expressa quando a vedação de discriminação de gênero. Lógico que traz, é proibido a discriminação de gênero no Brasil.
Então, a assertiva A está falsa. B. A Constituição do Estado da Bahia veda que o Estado promova o intercâmbio cultural ou desportivo através de delegações oficiais de países que mantiverem política oficial de discriminação racial? Assertiva correta, letra B. Nós vimos, que está lá entre as vedações essa proibição de manter esse intercâmbio cultural ou desportivo. Então, já achamos a nossa alternativa correta, a letra B. Veja que as questões elas se repetem, Vamos lá? Assinale a alternativa correta, considerando as normas previstas no texto da Constituição do Estado da Bahia. Olha aí aquela questãozinha, que muda apenas um detalhe, o que eu falei para vocês. Vai mudar nessa particularidade o 2 e 1, 2 e 1, 2 e 1. Vai mudar aí o quantitativo de pessoas naquele incisozinho da publicidade e propaganda. O que foi que a gente estudou? A cada duas, uma da raça negra. Vamos para a assertiva logo correta. Qual assertiva? A letra B. Sempre que for vinculada a publicidade estadual com mais de 2 pessoas, será assegurada a inclusão de uma da raça negra. 2 e 1. Difícil? Não, Tá bem facilzinho para a gente responder. E por último aí, acerca dos direitos e deveres individuais e coletivos previstos na Constituição Federal, bem como no que dispõe a Constituição do Estado da Bahia, julgue os próximos itens, certo e errado. De acordo com a Constituição do Estado da Bahia, sempre que houver a vinculação de publicidade estadual com mais de 2 pessoas, deve ser assegurada a inclusão de um da raça negra. 2 e 1, publicidade e propaganda. Resposta correta, assertiva correta. E por hoje finalizamos aí a nossa missão, pessoal. Espero ter contribuído de forma clara para vocês essa particularidade do artigo 286 até o artigo 290. Cheiro para quem for de cheiro, abraço para quem for de abraço e até a próxima missão.